Desde os tempos pré-históricos, o planeta Terra já se viu habitado por inúmeras criaturas, tanto terrestres e marinhas quanto aéreas. Infelizmente, muitas delas foram extintas e por várias razões, mas as mais recentes tiveram como causa principal a proliferação de um outro ser dominante, o homem. Agora, a ciência quer promover o seu Jurassic Park, mudando o cenário do planeta, trazendo de volta algumas espécies. Assista e depois conte pra gente nos comentários o que você acha de tudo isso. É muito bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos então à lista dos candidatos à ressurreição. Primeiro, mamute lanoso. Mamute lanoso é o símbolo marcante da Era do Gelo. Desapareceu da Terra há cerca de 4.000 anos. No entanto, ele pode estar mais próximo de reviver do que imaginamos. Graças aos avanços da ciência genética, pesquisadores estão utilizando DNA extraído de restos congelados desses animais pré-históricos para combiná-lo com o material genético do elefante asiático, seu parente vivo mais próximo. O objetivo não é exatamente ressuscitar um mamute puro, mas criar um híbrido com características semelhantes, como a espessa pelagem e a resistência ao frio extremo. Essa nova criatura poderia ser capaz de sobreviver em condições árticas, o que também levanta discussões sobre o seu possível papel em projetos de restauração ecológica. Descobertas impressionantes têm alimentado essas esperanças. Um exemplo notável ocorreu em 2014, quando foi encontrado sangue líquido numa carcaça de mamute na Sibéria, um feito raro que fornece material genético valioso para experimentos de clonagem. Segundo os cientistas, o primeiro híbrido com traços de mamute pode surgir já na próxima década. Se isso acontecer, estaremos diante de um dos maiores marcos da biotecnologia moderna. E quem sabe, à beira de reescrever parte da história da vida na Terra. Utilizando o DNA extraído de fósseis datados de 13.000 a 72.000 anos, os cientistas da Colossal editaram 20 genes de lobos cinzentos, os parentes mais vivos e mais próximos do lobo terrível, para incorporar traços físicos da espécie extinta. Os embriões modificados foram implantados em cadelas, resultando no nascimento de 3 filhotes, Rômulo, Remo e Calise. Embora a Colossal celebre o feito como a primeira desextinção bem-sucedida, especialistas apontam que os animais criados são, na verdade, lobos cinzentos geneticamente modificados, não verdadeiros lobos terríveis. As modificações focaram em características estéticas como tamanho e pelagem, sem recriar completamente o genoma original da espécie extinta. A iniciativa gerou debates na comunidade científica. Críticos argumentam que o projeto prioriza aspectos visuais e midiáticos, em vez de contribuir significativamente para a conservação da biodiversidade. A geneticista Gemma Marfani descreveu os filhotes como lobos cinzentos tunados, questionando a validade científica da desextinção proclamada. Além disso, há preocupações sobre o bem-estar dos animais criados e os riscos de introduzi-los em ecossistemas modernos. A ausência de dados sobre o comportamento e as necessidades ecológicas do lobo terrível original dificulta a avaliação dos impactos potenciais dessa reintrodução. A Colossal Bioscience, no entanto, planeja expandir os seus esforços de desextinção para outras espécies, que inclusive já vimos neste vídeo, como o mamute lanoso, o dodô e o tigre da Tasmânia. Enquanto isso, o debate sobre os limites éticos e científicos da desextinção continua, ressaltando a necessidade de equilibrar a inovação tecnológica com responsabilidade ecológica. Mesmo que essas diferenças todas, cientistas estão explorando formas de inserir traços genéticos do lobo terrível em cães ou lobos atuais, por meio de técnicas avançadas de edição genética como o CRISPR. O objetivo não é recriar o animal extinto exatamente como era, mas desenvolver um híbrido com algumas de suas características como tamanho, força e resistência.
ajudando a compreender melhor a ecologia do passado. Embora o caminho seja mais complexo do que no caso dos mamuts, os estudos sobre o lobo terrível avançam com entusiasmo. Recentemente, a empresa de biotecnologia e genética responsável por esse experimento, a Colossal Biosciences, apresentou 3 filhotes chamados Romulus, Remus e Khaleesi. Sim, o mesmo nome da bela personagem de Game of Thrones. Se os experimentos forem bem-sucedidos, a próxima década pode marcar o renascimento simbólico de uma das criaturas mais enigmáticas da pré-história. Terceiro, tigre da Tasmânia. Imagine caminhar pelas florestas da Tasmânia e, entre a vegetação densa, avistar um animal que foi declarado extinto há quase um século. Pode parecer ficção científica, mas esse cenário pode se tornar realidade nas próximas décadas. O protagonista dessa história é o enigmático tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, nome originado do latim Tilacinus cynocephalus. Este marsupial carnívoro nativo da Austrália e da ilha da Tasmânia foi oficialmente declarado extinto em 1936, quando morreu o último exemplar conhecido, chamado Benjamin, no zoológico de Hobart. Desde então, tornou-se um símbolo da perda da biodiversidade causada pela ação humana, já que a sua extinção foi acelerada pela caça intensiva, doenças e destruição de habitat. Contudo, o tilacino pode estar prestes a ganhar uma segunda chance graças aos avanços da biotecnologia. Um ambicioso projeto liderado por cientistas da Universidade de Melbourne e da empresa Colossal Biosciences, a mesma do lobo terrível, especializada em biotecnologia de desextinção, conseguiu reconstruir 99,9% do genoma do animal, com amostras de DNA extraídas de espécimes preservados em museus. O próximo passo? Bem, utilizar esse material genético para criar um embrião viável. A ideia é introduzir o DNA reconstruído em células-tronco de um marsupial vivo e, posteriormente, implantar o embrião em um animal supressor, possivelmente o diabo da Tasmânia ou Sarcóphagus harrisii, o seu parente mais próximo ainda existente. Os cientistas acreditam que, se tudo correr bem, os primeiros filhotes de tilacino poderão nascer dentro de 10 anos. Mas o objetivo não é apenas científico ou simbólico. O retorno do tilacino pode ter um impacto ambiental positivo, ajudando a restaurar o equilíbrio ecológico da Tasmânia, onde a sua ausência permitiu a proliferação descontrolada de espécies invasoras e alterações na cadeia alimentar local. Quarto, Ibex dos Pirineus. Em meio às imponentes montanhas dos Pirineus que separam a França da Espanha, vivia uma subespécie de cabra selvagem robusta e ágil, o Ibex dos Pirineus, também conhecido como bucardo, cujo nome científico é Capra pyrenaica pyrenaica. Por séculos ele sobreviveu num ambiente hostil, mas não resistiu à ação humana. Em 2000 foi oficialmente declarado extinto quando morreu a última fêmea conhecida, chamada Célia. No entanto, apenas 3 anos depois, em 2003, a ciência alcançou um feito inédito: trazer de volta um animal extinto pela primeira vez na história. Utilizando amostras de tecido de Célia, cientistas espanhóis, em parceria com especialistas em clonagem, criaram um embrião geneticamente idêntico e o implantaram numa cabra doméstica. O nascimento do filhote de Ibex foi celebrado como um marco na biotecnologia, mas, infelizmente, o entusiasmo durou pouco. O animal viveu por apenas 7 minutos, vindo a óbito devido a malformações pulmonares. Apesar da vida curta, o experimento abriu caminho para a pesquisa de desextinção por clonagem e se tornou um símbolo das possibilidades e também limites da intervenção genética. Desde então, pesquisadores vêm aprimorando as técnicas de clonagem interespécies, na esperança de evitar falhas semelhantes em tentativas futuras. Mas a questão vai além da técnica.
Onde esses animais renascidos se encaixariam nos ecossistemas modernos? Já pensou nisso? O ambiente dos Pirineus mudou nas últimas décadas e a ausência prolongada do ibex pode ter alterado permanentemente a sua função ecológica. Além disso, há preocupações éticas e ambientais. Por exemplo, será que vale a pena reviver uma espécie se o habitat original está degradado? Pense também comigo. O que fazer se ela representar uma ameaça às atuais espécies? São perguntas sem respostas definitivas, que exigem diálogo entre cientistas, conservacionistas e a sociedade. Mesmo assim, o caso do ibex dos Pirineus mostra que a linha entre extinção e sobrevivência está ficando cada vez mais tênue graças ao avanço da ciência. Ainda que ele tenha voltado à vida por apenas alguns minutos, o seu breve renascimento pode ter inaugurado uma nova era em que a perda de uma espécie não precise mais ser definitiva. Quinto, dodô. O dodô, cujo nome científico é Rhaphrus cuculatus, era uma ave tão curiosa quanto exótica. Endêmica das Ilhas Maurício, que estão no Oceano Índico, sudoeste da África, por incrível que pareça, era da mesma família dos pombos, com diferenças gritantes. Era incapaz de voar e não tinha medo dos seres humanos, pois evoluiu isolado e sem predadores naturais na ilha que habitava. Foi descoberto em 1598 por navegadores holandeses e totalmente exterminado menos de 100 anos depois. A ave era caçada para servir de alimento aos marinheiros, sofrendo depois com o desmatamento e a introdução de animais exóticos. Essa trágica história tornou o dodô um verdadeiro ícone da extinção, sendo considerado o mais famoso animal extinto em tempos históricos, com notável presença na cultura popular. Extinto entre o século XVII, o dodô, ave que se tornou símbolo global da extinção causada pelos humanos, pode estar a caminho de um retorno histórico. A startup norte-americana Colossal Biosciences, olha ela aí de novo, em parceria com a Mauritian Wildlife Foundation, está liderando um projeto ousado: trazer o dodô de volta à vida por meio de engenharia genética avançada. A estratégia envolve editar células reprodutivas de pombos, parentes vivos do dodô, para que expressem traços genéticos da ave extinta. Essas células serão implantadas em galinhas estéreis, criando descendentes que, segundo os cientistas, poderão ser fisicamente indistinguíveis do dodô original. Embora ainda não haja uma data para o nascimento do primeiro filhote, a iniciativa já levanta debates. Por exemplo, vale a pena ressuscitar uma espécie extinta há mais de 300 anos? Bem, para os seus idealizadores, sim, o dodô pode ajudar a restaurar o ecossistema das Ilhas Maurício, onde desempenhava um papel essencial na dispersão de sementes de plantas nativas, hoje ameaçadas. Críticos, no entanto, alertam: o animal recriado será, na melhor das hipóteses, uma aproximação do dodô original. Além disso, o dinheiro investido em desextinção poderia salvar espécies vivas à beira do desaparecimento. Apesar das controvérsias, o projeto reacende uma antiga ambição humana: corrigir os erros do passado com a tecnologia do futuro. E quem sabe um dia ver novamente o dodô caminhar pelas florestas das ilhas onde nasceu. Sexto, quagga. Imagine uma zebra com listras apenas na parte da frente do corpo e um tom marrom uniforme no restante. Parece algo inventado, né? Mas esse animal existiu e se chamava quagga. Nativo da África do Sul, o quagga foi declarado extinto no final do século XIX, vítima da caça excessiva durante a colonização europeia. Diferente de outras tentativas de desextinção que dependem de engenharia genética ou clonagem, o projeto quagga aposta em algo mais próximo da natureza: a seleção artificial. Desde 1987, cientistas sul-africanos vêm cruzando zebras da planície que apresentam padrões semelhantes aos do quagga original, buscando ressuscitar a aparência do animal extinto por meio de gerações sucessivas.
Graças a estudos genéticos modernos, descobriu-se que o quagga não era uma espécie à parte, mas sim uma subespécie da zebra. Isso significa que ele compartilha praticamente o mesmo DNA de suas parentes vivas, o que torna a reprodução seletiva uma estratégia viável e ética, uma forma de restaurar, ainda que parcialmente, aquilo que foi perdido. E os resultados já impressionam. Alguns indivíduos nascidos do programa apresentam listras reduzidas e coloração marrom, muito semelhantes às representações históricas do quagga. Embora esses animais não sejam quaggas puros, eles representam uma aproximação funcional e visual do ícone instinto e reacendem o debate sobre realmente o que significa trazer uma espécie de volta. Porém, mais do que recriar um visual, o projeto Quagga também levanta uma questão, uma reflexão. Se pudermos restaurar espécies perdidas, qual será o nosso papel na reconstrução da natureza que destruímos? É uma reflexão profunda. Às vezes a ciência não precisa reinventar a vida, apenas aprender com ela. 7º, pombo passageiro. Houve um tempo em que os céus da América do Norte escureciam com o voo de bilhões de pombos passageiros. Eram tantas aves que um único bando podia levar horas para atravessar o céu. Mas em pouco mais de um século, a combinação de caça em massa e destruição de habitat apagou essa espécie do planeta. A última representante, chamada Martha, morreu sozinha num zoológico em 1914, um símbolo silencioso do impacto humano sobre a natureza. Agora, mais de 100 anos depois, a ciência tenta escrever um novo capítulo para essa história. Pesquisadores estão usando a edição genética para inserir traços do pombo passageiro extinto no DNA do pombo de cauda banda, seu parente mais próximo ainda vivo. Qual o objetivo disso? Criar aves que se pareçam e se comportem como os pombos que um dia dominaram os céus. Mas o projeto vai além da nostalgia. Cientistas acreditam que reintroduzir uma espécie semelhante ao pombo passageiro pode revitalizar ecossistemas antigos, já que essas aves tinham um papel essencial na dispersão de sementes e no equilíbrio das florestas. Portanto, não se trata apenas de reviver uma espécie extinta, mas restaurar processos ecológicos perdidos com a sua ausência. Ainda que o pombo passageiro recriado nunca seja 100% igual ao original, ele poderá, ao menos, cumprir uma função ecológica semelhante e talvez servir como um lembrete vivo de que a extinção não precisa ser o fim da linha. 8. Auroch. O auroch, um imponente bovino selvagem que já dominou as planícies da Europa, Ásia e norte da África, desapareceu da natureza há quase 4 séculos. Com seus chifres curvados e um tamanho impressionante, ele foi o ancestral direto de todo o gado doméstico moderno. O último exemplar conhecido morreu em 1627 na Polônia, vítima da caça e da perda de habitat. Mas agora, esse ícone da megafauna europeia pode estar voltando à vida, não por clonagem ou edição genética, como em outros projetos de desextinção, mas através de um processo chamado reprodução reversa. Liderado pela Taurus Foundation na Holanda, o projeto seleciona cuidadosamente raças de gado que ainda carregam traços do auroch em seu DNA. Ao cruzar esses animais ao longo de gerações, os cientistas estão conseguindo recriar não apenas a aparência física, mas também o comportamento dos seus ancestrais extintos. Segundo o ecologista Ronald Godery, diretor da fundação, os bovinos atuais já estão muito próximos do auroch original. Com mais de 6 gerações produzidas, os resultados são visíveis. O projeto também tem um objetivo ecológico: reintroduzir esses bovinos em áreas de conservação e restaurar funções perdidas nos ecossistemas europeus. Os aurochs tinham um papel essencial no manejo natural da vegetação, controlando florestas e pastagens por onde eles passavam.
Embora o projeto desperte entusiasmo, alguns especialistas questionam até que ponto os novos auroques realmente representam a espécie extinta. Ainda assim, o esforço é visto como um exemplo promissor de como a ciência pode aliar genética, história e conservação para tentar reequilibrar o que a humanidade desfez. Número 9. Tigre-dente de sabre. O tigre-dente de sabre, famoso por suas presas longas e afiadas, é uma das criaturas mais emblemáticas da Era do Gelo. Também conhecido como Smilodon, ele habitou as Américas por milhares de anos e desapareceu há cerca de 10 mil anos, possivelmente devido às mudanças climáticas e à pressão da caça humana. Com seu porte musculoso e aparência quase mitológica, o tigre-dente de sabre tornou-se um símbolo da megafauna extinta e um dos candidatos mais mencionados quando se fala em desextinção. Mas será que ele realmente pode voltar à vida? Diferente de espécies extintas há poucas centenas de anos, como o dodô e o tilacino, o Smilodon viveu num passado tão distante que não há DNA viável recuperado até hoje. Restos fósseis como os encontrados nos poços de Piche de La Brea, nos Estados Unidos, são ricos em ossos bem preservados, mas pobres em material genético. Essa abordagem esbarra em questões éticas e práticas. Mesmo que fosse criado um animal visualmente semelhante, ele teria o mesmo comportamento, o mesmo metabolismo e o seu papel ecológico no original? Bem, provavelmente não. Todas essas propostas também reacendem o debate ético. Devemos reviver espécies extintas? E se sim, até que ponto podemos? Ou devemos intervir na natureza? Independentemente das respostas, o projeto do tigre da Tasmânia representa um marco na ciência moderna, aproximando a biotecnologia de uma era em que a extinção pode deixar de ser um destino final e se tornar apenas um novo começo. Mas mesmo assim, vale perguntar: qual dessas espécies você gostaria de ver de volta à natureza? Deixe nos comentários, inclusive se você gostou do tema. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.